É sempre um prazer nos encontrarmos para estudarmos juntos a Palavra de Deus. Bem-vindo a mais um encontro com a Palavra. Continuamos nosso estudo no Velho Testamento, estudando agora o primeiro livro histórico, o livro de Josué. O livro de Josué, de certa forma, é o oposto do livro de Números. O livro de Números é uma ilustração da falta de fé. Ele conta que o povo hebreu não entrou na terra prometida das bênçãos de Deus porque não creu. Ele conta e ilustra as impressionantes consequências que um cristão pode vir a sofrer por causa da sua falta de fé. Nele lemos que o povo creu o suficiente para ser liberto do Egito, mas não creu o suficiente para entrar na terra prometida das bênçãos de Deus. Isso ilustra a vida de muitos cristãos hoje, que creem o suficiente para serem salvos de seus pecados do Egito espiritual, mas não possuem o tipo de fé que os faz atravessar o Rio Jordão e entrar na terra de Canaã, reivindicar e receber todas as bênçãos que Deus tem para eles. O tema ou a mensagem devocional do livro de Josué é: tome posse de sua herança espiritual. O autor do livro é Josué. E claro, ele também foi o assistente ou o sucessor de um grande homem de Deus, chamado Moisés. Moisés treinou muito bem o seu sucessor e foi por isso que o povo teve tantas vitórias sob a liderança de Josué. Além de treinar Josué muito bem, Moisés também reproduziu características suas no treinamento que deu a Josué, transmitindo para ele toda a sua experiência. Essa didática ocorreu várias vezes nas Escrituras. Elias treinou Eliseu e Jeremias, entre os profetas, teve seus assistentes. Quando chegamos no Novo Testamento, vemos Jesus nomeando 12 discípulos, os quais ele treinou e a quem transmitiu toda a sua experiência. O apóstolo Paulo teve como assistente Timóteo. Vemos esse padrão se repetindo do Gênesis ao Apocalipse. Quando isso não acontece, as consequências são novamente impressionantes. Mas aconteceu aqui, bem no início dos livros históricos, onde também acompanhamos a transferência de liderança de Moisés para Josué. Os nomes Josué e Jesus são a mesma palavra. Jesus em grego e Josué, ou Yeshua, em hebraico. Provavelmente todos nós sabemos que Jesus significa Salvador ou Jeová salva, e Josué tem o mesmo significado. Portanto, a começar pelo nome, esse grande líder é uma figura de Cristo. Em termos de ministério, ele também é uma figura de Cristo. Na minha opinião, Moisés, o grande libertador, é uma figura de Cristo, o grande libertador supremo. Josué, entretanto, é uma figura de Cristo como Senhor, que não apenas nos salva e liberta, mas também nos leva à terra prometida das bênçãos espirituais. Podemos dizer que a palavra-chave da nossa salvação ou da libertação do Egito espiritual é crer. A palavra-chave para entrar na terra prometida das bênçãos espirituais de Deus é obedecer. De certa forma, estamos falando de fé quando falamos sobre obediência. A palavra fé significa compromisso, o tipo de compromisso que faz a pessoa obedecer. Josué tinha 40 anos na época do Êxodo. Lembre-se, Josué e Calebe foram os dois únicos sobreviventes da peregrinação pelo deserto, porque quando eles voltaram de espiar a terra de Canaã, foram os únicos que trouxeram um relatório positivo. Deus levou em conta a fé deles e isso garantiu a sua sobrevivência, assim como aconteceu com Abraão. Mas Josué tinha 80 anos quando recebeu seu chamado para liderar o povo na entrada da terra de Canaã e na conquista de 7 nações que defendiam suas terras e que eram mais fortes do que os israelitas. Quando morreu, Josué tinha 110 anos. E durante toda a sua vida demonstrou ser um homem de força, fidelidade, demonstrou liderança, genialidade militar e, acima de tudo, demonstrou muita fé. Ele não ouviu seu chamado de uma sarça ardente como Moisés. Ele não recebeu seu chamado diretamente de Deus. Ele recebeu seu chamado de um velho homem que conhecia Deus e que o conhecia também. Esse velho homem era Moisés, é claro. Quando estudamos a liderança de Josué, observamos um período de transição muito importante. Moisés recebeu a palavra de Deus no Monte Sinai, diretamente de Deus. O seu chamado também foi feito diretamente por Deus na sarça ardente. Agora lemos que Josué foi exortado a ler a palavra escrita de Deus, a palavra que tinha sido dada por Deus a Moisés. Essa prática não começou com os reis, começou com Josué.
Quando assumiu a liderança, Josué foi informado que deveria obedecer aos mandamentos de Deus. Ele deveria ler os mandamentos de Deus e pensar neles dia e noite. Como já dissemos, a mensagem devocional do livro de Josué é a seguinte: tome posse da sua herança espiritual. Antes de dar a terra de Canaã ao povo de Israel, Deus já tinha prometido aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. O título de propriedade da terra de Canaã era incondicional. Deus a deu incondicionalmente. Mas a conquista e a posse dessa terra estavam condicionadas. Vou enfatizar mais uma vez. A aplicação devocional do livro de Josué é uma figura da nossa bênção espiritual como cristãos. Quando nos achegamos com fé em Cristo, Deus nos dá todas as bênçãos espirituais que nós precisamos. O nosso título de propriedade dessas bênçãos é incondicional, mas a posse e a implementação dessas bênçãos em nossas vidas é condicional. Isso está ilustrado para nós no versículo-chave do livro. Josué, capítulo 1, versículo 3. É o texto-chave de todo o livro. Todos os livros da Bíblia têm um versículo ou um capítulo-chave que servem como um resumo de toda a mensagem do livro. Esse é o versículo-chave de todo o livro de Josué. Quando o povo de Deus estava prestes a atravessar o Rio Jordão e invadir Canaã, ouviram essas palavras: como prometia Moisés, todo lugar em que puserem os pés, eu darei a vocês. Vocês percebem? A terra foi toda dada a eles. Em termos de título de propriedade, eles eram todos dono. Sim, eram donos de tudo, mas não em termos de posse. A lei de possessão determinava que cada metro quadrado da terra de Canaã onde eles pusessem o pé seria dado a eles. Era isso que receberiam, nem mais, nem menos. A aplicação disso para nós é que acontece o mesmo com nossas bênçãos espirituais. A oração, as escrituras, a comunhão com os irmãos, a adoração, a alegria do ministério e o ser parte da solução de Deus para a obra que Ele está fazendo através do seu povo, isso são bênçãos espirituais que estão disponíveis para nós. Deus as dá a toda pessoa que crê. Muitas pessoas acham que o conteúdo do livro de Josué está mais relacionado com os 5 primeiros livros da Bíblia e que, portanto, deveria ser estudado como um deles. Os 5 primeiros livros da Bíblia são chamados de o Pentateuco, porque eles são 5 livros da lei. As pessoas acham que os livros da lei têm muito mais a ver com a entrada do povo na terra prometida e como o livro de Josué leva o povo para dentro da terra prometida. O conteúdo do livro pertence ao Pentateuco, mas nós descobrimos mais uma linda alegoria da salvação. Em Gênesis você tem as sementes, ou a fonte da salvação. Em Êxodo você tem a libertação da pena ou do poder do pecado através do sangue do Cordeiro Pascal e do poder do Deus que faz milagres. Levítico ilustra o propósito imediato desse tipo de salvação, que é adorar ao Deus que salvou e libertou você. Deuteronômio é repleto de ilustrações que nos encorajam a atravessar o Rio Jordão e entrar na Terra Prometida. Quando você chega na Terra Prometida, tem que tomar posse da sua herança espiritual e viver cada uma das bênçãos que Deus planejou para a sua vida. O livro de Números é aquela impressionante ilustração negativa de uma geração inteira do povo de Deus que não fez nada disso. Nesse livro temos a morte de uma geração inteira que não creu, mas como já dissemos, o livro de Josué é a antítese para o livro de Números. O livro de Números apresenta uma grande ilustração de falta de fé, enquanto o livro de Josué afirma: você pode tomar posse de toda a sua herança espiritual. Isso não é maravilhoso? Quando lemos o livro de Josué, aprendemos que podemos conquistar tudo pela fé. Você pode entrar na terra prometida das bênçãos de Deus e viver tudo que Deus planejou para você como cristão. Quando você chega ao livro de Efésios,
compreende mais profundamente o que isso significa. Por exemplo, o versículo-chave do livro de Efésios também é versículo 3 do primeiro capítulo. É fácil lembrar dessas duas referências. Josué 1 e 3 é o versículo-chave de Josué. E Efésios 1 e 3 é o versículo-chave de Efésios. Efésios 1 e 3 diz assim: Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. É um versículo muito bonito e nos ensina várias coisas. Nos ensina, por exemplo, a figura da terra prometida. No Novo Testamento, a terra prometida é o lugar celestial. O apóstolo Pedro usa as seguintes palavras para falar a mesma coisa sobre a terra prometida e a vida nos lugares celestiais em Cristo. Ele disse assim: Seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Em 2 Pedro, capítulo 1, verso 3, parece que todos os versículos que estamos estudando têm a mesma referência. Já notou isso? Bom, Pedro fala sobre o divino poder que nos foi dado. Note bem, isso é um fato. Deus já nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade. Isso quer dizer, tudo aquilo que precisamos para viver uma vida santa, Deus já nos deu por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. A mesma verdade ensinada novamente. Deus nos deu tudo o que precisamos para vivermos juntos uma vida santa. Você precisa conhecer e se relacionar com Deus. Você precisa conquistar o necessário para viver uma vida santa. Vamos enfatizar mais uma vez. Deus já nos deu tudo o que precisamos. O apóstolo Tiago, em sua carta, diz assim: Não tem por que não pedem. Não tem por que não pedem. Se é verdade que Deus já nos deu todas as bênçãos espirituais, que já nos deu a terra de Canaã espiritual sem pôr qualquer condição, e que somos donos de todas as coisas e temos o título de propriedade de tudo, por que então não temos mais bênçãos espirituais em nossa vida? Tiago diz que é porque nós não pedimos. Essa é outra maneira de dizer o que os outros versículos dizem e o que o livro de Josué vai repetir cerca de 16 vezes. É porque não cremos. Se todas as bênçãos estão à nossa disposição, por que não as pedimos? Porque não cremos. Deve ser por isso que não pedimos. Uma vez ouvi a história de um pastor que foi para o céu. Quando ele chegou lá, São Pedro lhe deu as boas-vindas. Ei, pastor João, o senhor já chegou? Venha comigo para eu lhe mostrar um pouco do céu. Pedro, com brilho nos olhos, leva o pastor num tour pelo céu. Enquanto caminhavam, o pastor perguntou: Para que são todas aquelas caixas compridas e estreitas daquele lado? Pedro respondeu: Você se lembra quando sua igreja precisava desesperadamente de bancos? Nós já estávamos com tudo encaixotado, pronto para mandar os bancos, mas você nunca pediu. Aí eles ficaram aí. Depois de caminhar mais um pouco, passaram por uma enorme caixa. Então o pastor perguntou: E aquilo? O que é aquilo? Pedro falou: lembra quando você estava precisando de um piano? Nós já estávamos com ele encaixotado, no engradado, tudo prontinho para mandar. Mas você nunca pediu o piano? Ficou aí. E o tour continuou. Não temos porque não pedimos. Pedro disse que temos tudo. Por que então não tomamos posse do que é nosso? Aparentemente porque não compreendemos que há uma ponte ligando tudo que Deus nos deu à nossa capacidade de reivindicar, de apropriar-se, de implementar e de aplicar. Isso é uma razão porque Deus nos deu o livro de Josué. No livro de Josué encontramos 6 ilustrações sobre fé. Lá no livro de Gênesis, quando Deus quis que soubéssemos mais sobre fé, Ele nos deu 10 ou 12 capítulos que falam sobre Abraão. Deus considera esse assunto tão importante para nós que achou que deveríamos conhecer mais sobre Abraão. Deus nos deu mais capítulos que falam sobre Abraão do que capítulos que falam sobre a história do universo e da Terra, sobre o homem e a mulher e sobre toda a história da civilização. O espaço que Deus usou nas Escrituras para falar sobre Abraão é o dobro do espaço usado para falar sobre todas essas outras coisas. Isso porque temos que saber mais sobre fé. E Abraão ilustra a fé. Mas Deus não encerrou o assunto.
Quando chegamos ao livro de Josué, encontramos 16 ilustrações importantes que falam sobre esse mesmo assunto. O que é a fé? Como ela funciona? Isso porque fé é a peça principal. Nós temos tudo. Temos a terra de Canaã espiritual, mas não a possuímos. Isso porque não compreendemos realmente o que é fé. O apóstolo Paulo escreveu um versículo muito importante sobre fé. Em 2 Coríntios capítulo 9, verso 8, ele ilustra Canaã da seguinte maneira: Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Você percebeu quantos superlativos há nesse versículo? Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, para que você, tendo suficiência em todas as coisas, possa abundar em toda boa obra. Esse versículo está falando sobre graça. Em grego, a palavra graça é charis. Graça é a bênção, o favor de Deus que não merecemos. A graça se apresenta de muitas formas. Ela vem na forma do poder de Deus, na força para se viver uma vida santa. Portanto, a palavra graça é uma boa figura da terra prometida e das bênçãos espirituais. Quando a graça atua em nossa vida, quando você tem fé para se apropriar da graça, a palavra em grego passa a ser chamada de carisma. E como essa palavra é importante, que conceito importante. Veja bem, esse versículo afirma que Deus pode fazer toda a graça abundar para você. Não é um pouquinho de graça escorrendo em sua direção, não. Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Todo carisma, toda graça, toda suficiência, todas as coisas sempre em todos nós. É isso que Paulo está dizendo. Agora, se isso é verdade, por que não abundamos sempre em toda boa obra e não encontramos sempre a ampla suficiência para todas as coisas? Uma vez fui almoçar com um amigo e quando perguntei, como é que vai? Tudo bem com você? Ele respondeu como sempre responde, tudo ótimo, tudo maravilhoso. Eu já estava meio cansado daquela resposta que ele sempre dava. Era segunda-feira e o seu fim de semana não tinha sido muito bom, não. E nem eu estava me sentindo ótimo e maravilhoso. Então eu disse para ele, se você não tivesse se sentindo ótimo e maravilhoso, como é que você responderia a minha pergunta? Aí ele respondeu, eu mentiria para você. E eu disse, então me diga como você está de verdade. Aí começamos a conversar abertamente. Você já teve um daqueles dias em que não se sente dono de nenhuma daquelas bênçãos espirituais? Se Deus nos faz abundar em toda graça para que tenhamos plena suficiência em todo o tempo, por que temos dias ruins? Há várias respostas para essa pergunta. Conheço uma história que ilustra bem o que quero dizer. Um homem rico ia passar suas férias de verão numa ilha turística e mandou seu carro esportivo de navio antes de viajar. Quando chegou lá, ele ficou decepcionado ao descobrir que a velocidade máxima permitida em toda a ilha era de 30 km por hora e que todos só andavam de ciclomotores, umas mobiletes. Sempre que saía com seu carro de motor super potente, esporte e tal, acabava atrás de uma mobilete ou de uma velha lambreta lenta e caindo aos pedaços. E lá atrás estava ele com seu carro esportivo. Um dia, quando ele estava atrás de mais um velhinho e não aguentava mais aquilo, ele trocou de marcha e fez uma ultrapassagem. Acelerou até 45 km por hora. Aconteceu que o velhinho que estava na lambreta logo alcançou. Automaticamente, ele acelerou para 55 km por hora. E o velhinho colou na sua traseira outra vez. Então acelerou até 65 km por hora. E outra vez o velhinho com a lambreta veio atrás dele. Quando ele percebeu o que estava acontecendo, parou no acostamento. O velhinho parou atrás. Ele saiu do carro e foi falar com o velhinho. Puxa vida, que tipo de motor que o senhor colocou na sua lambreta, hein? O velhinho falou, não é motor, não senhor. Foi o meu suspensório que ficou preso no seu para-choque. Pois bem,
A razão pela qual muitos cristãos, quando tentam seguir a Cristo, são inconstantes é porque estão presos a alguém que tem um motor turbinado espiritualmente. Acho que essa é uma das respostas para aquela pergunta. Se Deus pode nos fazer abundar em toda graça, por que não temos mais força espiritual então? Uma vez perguntei a uma freira o que ela achava do movimento carismático na Igreja Católica. Ela me disse que quando esse movimento começou, ela teve algumas dúvidas e foi conversar com seu bispo e perguntou a ele: Bispo, os carismáticos vão para o céu? O bispo respondeu: se eles não passarem direto. Quando pensamos em carisma, muitas coisas vêm à nossa mente. No livro de Josué existe uma terra que, em termos geográficos, são literais. Essa terra é a terra de Canaã. O povo de Deus teve que entrar nela, conquistar uma cidade de cada vez, derrotar uma nação por vez. Mas a aplicação devocional do livro de Josué, que é o que nos interessa, não tem a ver com uma terra geograficamente falando. Tem a ver com o carisma. Tem a ver com graça. Você acredita que Deus pode fazer você superabundar em toda a graça? Não estamos falando do Billy Graham ou do seu pastor. Estamos falando de você. Você superabundar em graça para não, de vez em quando, mas sempre encontrar em Deus e na sua graça a suficiência para fazer aquilo para o que Ele o chamou. Não fraquejando, mas superabundando em tudo para viver o que Ele planejou para você. A terra de Canaã ilustra o propósito de salvação para o povo de Israel e sua libertação do Egito, que é a salvação. Canaã é a figura do propósito da salvação deles. Segundo o apóstolo Paulo, Deus nos salvou pela graça, mediante a fé. De acordo com Paulo, essa salvação não vem de nós mesmos, é um presente de Deus e precisamos viver esse presente, essa graça. Infelizmente eu tenho que parar por aqui, mas no próximo programa vou continuar a falar um pouco mais sobre os grandes ensinos do livro de Josué. Leia o livro de Josué, esteja na palavra, pois quando o povo de Deus entra na palavra, e a palavra de Deus entra no povo de Deus, coisas maravilhosas acontecem. Programe-se então para estarmos juntos aí outra vez no próximo encontro com a palavra. Até lá.